Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal MS Trânsito e ao curso teórico técnico online para alunos que estão tirando a primeira habilitação. Legislação de Trânsito, aula 1, professor Mauro Sales. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. O Código de Trânsito Brasileiro foi o quarto Código Nacional de Trânsito e já foi alterado por outras 39 leis, sendo a mais recente a Lei 14.071 de 2020, que trouxe 59 alterações. O primeiro Código Nacional de Trânsito foi instituído em 1941 e durou apenas 8 meses. Foi revogado pelo segundo Código no mesmo ano, em setembro de 1941, que criou o CONTRAN. O segundo Código Nacional de Trânsito teve vigência por mais de 20 anos e foi revogado em 1966 pelo terceiro Código Nacional de Trânsito, que durou até janeiro de 1998, quando entrou em vigor o quarto e atual Código de Trânsito Brasileiro. Além das alterações feitas pelas leis, existem também as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que regulamentam o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Importante destacar o trânsito de qualquer natureza. Qualquer natureza, trânsito de veículos, trânsito de pessoas, trânsito de ciclistas, trânsito de animais e nas vias terrestres. Então, vias terrestres significa que nas vias marítimas, como barcos, lanchas, jet skis, ou vias aéreas, como aviões, helicópteros, não são regidos por este código, e todo o território nacional, abertas à circulação. Então, além de ser o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres, elas também precisam ser abertas à circulação. O trânsito de uma propriedade privada de uso individual, por exemplo, não é regido, não é subordinado por este código. Para ser orientado por este código, precisa ser nas vias terrestres, no território nacional e abertas à circulação. Então vamos à definição de trânsito, pessoal. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, o trânsito não se resume apenas aos veículos automotores. Tem o trânsito de pessoas, pedestres, ciclistas, tem o trânsito de animais isolados ou em grupos. Observação importante, que é o trânsito de animais, é necessário que haja um guia para conduzir este animal. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem,
no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Significa que o cidadão for prejudicado em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito serão responsabilizados objetivamente por esses danos. Parágrafo 5º, o quarto foi vetado. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Quero destacar aqui, pessoal, que a prioridade não só dos órgãos pertencentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas como de todos os cidadãos, é a preservação da vida humana, e nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, pessoal, as regras do Código de Trânsito Brasileiro são válidas nas praias abertas à circulação pública, nas vias internas pertencentes aos condomínios, nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, como, por exemplo, estacionamento de shopping ou de supermercados. As regras nestes lugares mencionados são regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo 1. Então, finalizamos esta primeira aula de legislação de trânsito com um pouco da história do Código de Trânsito Brasileiro, lei maior que rege o trânsito nacional. Falamos aí das disposições preliminares, que são muito trabalhadas pelos examinadores do Detran na elaboração das questões para sua prova teórica. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima aula aí do canal.